Eles riram quando ele solicitou aquele avião para operações de combate. Os generais o chamaram de brinquedo. Os engenheiros disseram que seria suicídio. Mas 32 soldados alemães capturados provariam a todos eles que estavam errados. Esta é a história de como um brinquedo se tornou a arma mais temida nos céus da Segunda Guerra Mundial. Relatos históricos sugerem que em uma sala de planejamento militar, durante os dias mais críticos da Segunda Guerra, um piloto se levantou e fez uma solicitação que deixou os oficiais superiores em silêncio absoluto. Ele queria levar para combate uma aeronave que a maioria dos comandantes considerava inadequada para operações militares sérias. A reação foi imediata e devastadora. Alguns riram abertamente. Outros sacudiram a cabeça em descrença. Um general teria dito que aquilo não era uma máquina de guerra, era um brinquedo caro. E tecnicamente, eles não estavam completamente errados. As evidências indicam que a aeronave em questão possuía especificações que, no papel, pareciam inadequadas para os rigores do combate aéreo intenso da Segunda Guerra Mundial. Seu peso era significativamente inferior ao das máquinas de guerra convencionais da época. Sua estrutura, embora engenhosa, não carregava o blindado pesado que protegia os caças tradicionais. Seus sistemas de armamento, comparados aos bombardeiros e caças convencionais, pareciam insuficientes para enfrentar as formações alemãs bem organizadas e pesadamente armadas. Mas havia algo que os números não conseguiam capturar. Algo que as especificações técnicas não revelavam. Algo que a doutrina militar rígida simplesmente não conseguia compreender. A aeronave era extraordinariamente ágil, incrivelmente responsiva, capaz de manobras que fariam um caça convencional desintegrar-se no ar. E nas mãos certas, essas características que pareciam fraquezas poderiam ser transformadas em vantagens táticas devastadoras. Mas reconhecer esse potencial exigia algo que poucos oficiais possuíam: a capacidade de pensar além dos manuais, de enxergar além da doutrina, de imaginar além do convencional. A maioria dos comandantes militares da época operava dentro de um framework rigidamente definido. Décadas de desenvolvimento bélico haviam estabelecido padrões claros sobre o que constituía uma aeronave de combate eficaz: peso, blindagem, potência de fogo, alcance. Esses eram os critérios. Qualquer máquina que não atendesse a esses parâmetros era automaticamente descartada como inadequada. Era uma lógica que funcionava na maioria das situações. Mas também era uma lógica que tornava os militares cegos para inovações verdadeiramente disruptivas. E a doutrina militar da Segunda Guerra Mundial era especialmente conservadora. Cada tática, cada procedimento, cada protocolo havia sido testado em combate, refinado através de sangue e sacrifício. Mudar essa doutrina não era apenas difícil, era psicologicamente impossível para a maioria dos comandantes. Porque aceitar que uma aeronave não convencional pudesse ser eficaz significava aceitar que décadas de experiência militar poderiam estar incompletas, que os manuais poderiam estar errados, que talvez houvesse maneiras completamente novas de vencer batalhas que eles simplesmente não haviam considerado. Então eles rejeitaram a ideia. Não com análise cuidadosa, mas com desdém instantâneo. Não com consideração tática, mas com ridicularização. A aeronave foi rotulada como um brinquedo. E o piloto que a defendia foi visto como, na melhor das hipóteses, um idealista ingênuo, ou na pior, um tolo perigoso que poderia colocar vidas em risco com suas fantasias não convencionais. Mas havia figuras de autoridade que foram ainda mais longe em sua rejeição. Relatos sugerem que alguns oficiais superiores consideraram a solicitação como uma evidência de falta de julgamento profissional. Como se o mero ato de propor usar essa aeronave fosse um desrespeito ao processo militar estabelecido. A pressão para abandonar a ideia era imensa. A pressão social, a pressão institucional, a pressão de décadas de tradição militar dizendo que isso não poderia funcionar. E culturalmente, havia um elemento ainda mais profundo em jogo. No ambiente militar da Segunda Guerra Mundial, equipamento era sinônimo de poder. Máquinas grandes, pesadas, intimidadoras eram vistas como armas de guerra sérias. Qualquer coisa menor, mais leve, mais ágil, era automaticamente categorizada como inferior. Era uma percepção profundamente enraizada na psicologia militar da época. Tanques gigantescos, bombardeiros massivos, navios de guerra colossais. Esses eram os símbolos do poder bélico. Uma aeronave leve e manobrável? Isso parecia quase uma piada em comparação. Então, quando os oficiais olhavam para aquela aeronave e a chamavam de brinquedo, eles não estavam apenas fazendo uma avaliação técnica. Eles estavam expressando uma crença cultural profunda sobre o que constituía uma arma de guerra legítima.
E nesse sistema de crenças, não havia espaço para o que aquele piloto estava propondo. Mas esse piloto não era um idealista ingênuo. Ele não era um tolo. Ele era um profissional militar experiente com um histórico comprovado de excelência operacional. As evidências sugerem que ele havia acumulado centenas de horas de voo em combate. Ele havia enfrentado os melhores pilotos inimigos e sobrevivido. Ele havia estudado táticas aéreas com uma profundidade que poucos de seus contemporâneos alcançavam. E foi precisamente essa experiência que lhe permitiu ver o que outros não conseguiam. Ele havia voado em caças convencionais. Ele conhecia suas forças, mas também conhecia intimamente suas limitações. Ele havia estado em situações onde o peso e a potência de fogo de uma aeronave convencional eram vantagens decisivas. Mas também havia estado em situações onde essa mesma massa e rigidez tornavam-se passivos mortais. Situações onde a agilidade superava a blindagem, onde a responsividade vencia a potência bruta, onde a capacidade de virar, mergulhar, escalar mais rapidamente do que o inimigo significava a diferença entre vida e morte. E ele havia voado naquela aeronave não convencional. Não em combate, não ainda, mas em testes, em voos de treinamento, em simulações rigorosas. E o que ele descobriu o chocou. A máquina respondia aos comandos com uma precisão que ele nunca havia experimentado em nenhum caça convencional. Ela podia executar manobras que fariam um piloto inimigo perder completamente a orientação. Ela podia entrar e sair de situações de combate com uma velocidade que transformava toda a dinâmica do engajamento aéreo. E foi então que ele compreendeu. Esta aeronave não era inferior. Ela era diferente. E em determinadas situações táticas, essa diferença não era uma fraqueza. Era uma vantagem esmagadora. Mas reconhecer essa verdade e convencer uma instituição militar inteira dela eram duas coisas completamente diferentes. Ele precisava de mais do que teorias. Ele precisava de resultados. Ele precisava provar de maneira incontestável que aquela máquina que todos chamavam de brinquedo poderia realizar o que nenhuma aeronave convencional conseguia. Então, ele tomou uma decisão que definiria não apenas sua carreira, mas potencialmente o curso de operações militares inteiras. Ele decidiria perseguir a opção descartada. Ele insistiria, contra toda a resistência institucional, contra todo o ceticismo, contra todas as probabilidades, em levar aquela aeronave para o combate real. E provar, de uma vez por todas, que os generais estavam errados. Era uma aposta extraordinariamente arriscada. Se ele falhasse, se a aeronave se mostrasse inadequada em combate real, ele não apenas colocaria sua própria vida em perigo, mas também validaria todos os céticos. Ele seria lembrado como o tolo que ignorou décadas de sabedoria militar e pagou o preço definitivo. Sua carreira terminaria em desgraça. E pior, ele poderia dar munição para que comandantes conservadores rejeitassem qualquer inovação futura. Mas, se ele tivesse sucesso, se ele pudesse demonstrar que aquela aeronave considerada inadequada poderia realizar missões que caças convencionais não conseguiam, então ele não apenas validaria sua visão, mas potencialmente transformaria a maneira como toda a força aérea pensava sobre táticas de combate. Então, ele fez mais do que apenas solicitar a aeronave. Ele estudou meticulosamente cada aspecto de suas capacidades. Ele desenvolveu cenários táticos específicos onde suas características únicas seriam não apenas úteis, mas decisivas. Ele criou argumentos técnicos detalhados mostrando exatamente como a agilidade poderia compensar a falta de blindagem pesada, como a responsividade poderia superar a potência de fogo bruta, como a capacidade de manobra poderia criar oportunidades táticas que simplesmente não existiam com aeronaves convencionais. E lentamente, muito lentamente, alguns comandantes começaram a ouvir. Não porque foram convencidos pela lógica dele, mas porque a pressão operacional estava ficando insuportável. As táticas convencionais não estavam funcionando como esperado em determinadas situações de combate. Havia lacunas na capacidade operacional que caças tradicionais simplesmente não conseguiam preencher. E talvez, apenas talvez, aquele piloto com sua aeronave não convencional pudesse preencher essas lacunas. Foi assim que ele finalmente recebeu permissão. Não um endosso entusiástico, mas uma autorização relutante. Uma chance única de provar que não estava louco. Uma oportunidade de demonstrar que sua visão não era fantasia, mas insight tático genuíno. Mas reconhecer o potencial e prová-lo em combate são duas coisas completamente diferentes. A teoria é confortável. A simulação é segura. Mas o combate real é caótico, mortal e implacável.
e estava prestes a descobrir se sua visão sobreviveria ao contato com o inimigo. Se aquela aeronave que todos chamavam de brinquedo realmente poderia fazer o que ele acreditava ser possível. Se ele poderia transformar ceticismo em respeito, ridicularização em admiração e dúvida em prova incontestável. O que aconteceu quando ele finalmente teve sua chance chocaria todo o establishment militar. Porque aquele brinquedo estava prestes a capturar 32 soldados alemães e reescrever completamente as regras do engajamento aéreo. E essa chance chegou de forma abrupta, sem fanfarra, sem tempo para segundas suposições. A realidade do combate nunca espera até você estar pronto. Os relatos sugerem que a missão veio através das linhas de comunicação padrão, ordens diretas, uma situação tática desenvolvendo-se rapidamente. Forças alemãs posicionadas em território que precisava ser neutralizado. E a liderança militar, ainda cética, mas sem outras opções disponíveis, finalmente autorizou o desdobramento daquela aeronave não convencional. Este era o teste. A única oportunidade que ele teria. Se falhasse, não haveria segunda chance. A ridicularização se transformaria em desgraça permanente. Mas se conseguisse provar o que acreditava ser possível, tudo mudaria. A dinâmica havia mudado completamente. Já não era mais teoria no papel. Já não eram mais simulações em salas de reunião seguras. Isto era combate real, com inimigos reais, com consequências mortais e reais. E aquela aeronave que todos haviam chamado de brinquedo estava prestes a entrar no campo de batalha. O que aconteceu quando ele finalmente decolou desafiaria todas as expectativas, porque ele não estava planejando seguir as táticas convencionais. Ele havia identificado algo que todos os outros haviam negligenciado. Uma vantagem oculta nas próprias características que tornavam o avião parecer inadequado. A evidência sugere que o pensamento convencional focava na velocidade máxima, na capacidade de carga de armamento, na blindagem de proteção. Todas as métricas pelas quais aeronaves de combate sérias eram julgadas. E por essas métricas, aquele avião realmente parecia ser um brinquedo. Mas ele havia percebido algo diferente. Algo que transformaria essas aparentes fraquezas em vantagens táticas devastadoras. A aeronave podia voar baixo. Absurdamente baixo. Perto do solo de formas que caças convencionais nunca poderiam arriscar. Ela podia manobrar em espaços apertados, virar em ângulos impossíveis. E mais importante ainda, ela podia operar em silêncio relativo, aproximando-se de posições inimigas antes que eles percebessem o que estava acontecendo. Isto não era guerra aérea tradicional. Isto era algo completamente novo. Os registros indicam que ele entrou na zona de operação com precisão calculada. Não com a arrogância de um piloto testando uma teoria acadêmica, mas com a confiança fria de alguém que compreende exatamente o que sua máquina pode fazer. As forças alemãs não estavam esperando. Como poderiam estar? Ninguém havia visto táticas assim antes. A doutrina militar convencional não preparava soldados para ameaças que chegavam de ângulos impossíveis, usando aeronaves que deveriam ser inadequadas para combate sério. E então, ele começou. Primeiro marco de sucesso. Contato inicial estabelecido. Ele localizou as posições alemãs exatamente onde a inteligência havia indicado. Mas ao invés de empregar bombardeio de alta altitude ou ataques de metralhamento convencionais, ele fez algo completamente inesperado. Ele desceu. Baixo. Mais baixo do que qualquer piloto militar deve tentar. A confusão alemã deve ter sido imediata. Aquela coisa voadora que eles podiam ouvir era amigável? Hostil? Um avião de reconhecimento perdido? Não parecia uma ameaça de combate convencional. Não emitia o rugido ameaçador de caças de guerra tradicionais. E essa hesitação foi fatal. Segundo marco. Primeira aplicação tática bem-sucedida. Usando a manobrabilidade não convencional da aeronave, ele posicionou-se em localizações que os defensores alemães não haviam fortificado adequadamente. Por que fortificariam? Nenhuma aeronave de combate séria poderia atacar desses ângulos. Mas ele podia. E fez. A evidência sugere que ele empregou uma combinação de armamento preciso e posicionamento psicológico. Não estava apenas causando dano físico, estava criando caos mental, forçando soldados inimigos treinados a questionar suas próprias suposições táticas. Como você se defende contra uma ameaça que não deveria existir? Como você reage a uma aeronave que viola todas as regras estabelecidas de engajamento aéreo? Você não reage. Você fica paralisado, confuso, vulnerável. Terceiro marco. Escalação da efetividade. À medida que a manobra se desenrolava,
a vantagem tática tornava-se cada vez mais pronunciada. As forças alemãs tentaram se reposicionar. Tentaram adaptar suas defesas para responder a esse ataque não convencional. Mas ele estava sempre um passo à frente, usando as características exatas que tornavam sua aeronave parecer um brinquedo, criando oportunidades que pilotos de combate convencionais jamais poderiam explorar. Voando através de vales estreitos onde caças normais travariam. Virando em espaços onde bombardeiros pesados colidiriam. Mantendo precisão onde ataques de alta velocidade errariam o alvo. Isto não era guerra aérea. Isto era arte tática. E então veio o momento. O momento que chocaria todo o establishment militar. O momento que transformaria ridicularização em respeito absoluto. Evidências indicam que através de sua abordagem tática não convencional, ele criou uma situação impossível. Posições alemãs que deveriam ser impenetráveis tornaram-se indefensáveis. Rotas de fuga que deveriam ser seguras foram cortadas. E opções estratégicas que deveriam existir simplesmente evaporaram. Ele havia usado aquele brinquedo para isolar completamente 32 soldados alemães. 32. Não através de força bruta, não através de superioridade convencional de armamento, mas através de inovação tática pura, usando uma aeronave que todos haviam rejeitado para criar uma oportunidade que ninguém acreditava ser possível. Os relatos sugerem que os soldados alemães reconheceram a futilidade de sua situação. Cercados, isolados de reforços, enfrentando uma ameaça que chegava de direções que suas fortificações não foram projetadas para proteger. E pilotada por alguém que claramente compreendia seu ofício de forma que excedia em muito a capacidade de resposta deles. Eles se renderam. Todos os 32. Este foi o momento. O momento de vindicação absoluta. Aquela aeronave que comissários de suprimentos haviam chamado de brinquedo, que oficiais táticos haviam ridicularizado como inadequada, que doutrina militar convencional havia rejeitado como não séria. Ela havia acabado de capturar 32 combatentes alemães treinados. Deixe aquilo assentar. 32 prisioneiros. Capturados não por infantaria de terra, não por tanques blindados, não por esquadrões de bombardeiros convencionais, mas por uma única aeronave pilotada por um homem que havia enxergado o que todos os outros falharam em ver. Os alemães a haviam chamado de brinquedo quando a viram pela primeira vez. Agora estavam aprendendo uma verdade muito diferente. Esta não era uma aeronave brinquedo. Era uma arma de pesadelo. Algo que desafiava todas as suas suposições táticas e tornava inúteis suas defesas convencionais. O impacto imediato no campo de batalha foi profundo. Comunicações de rádio surgiram. Relatórios fluíram através das linhas de comando. Oficiais que haviam testemunhado a operação não podiam acreditar no que tinham visto. Um avião, um piloto, 32 prisioneiros inimigos, usando táticas que reescreviam as regras fundamentais de engajamento aéreo. A superioridade tática não era sobre ter o equipamento mais poderoso. Era sobre compreender como usar qualquer equipamento que você tinha de formas que seus inimigos não podiam prever ou defender-se contra. E ele havia acabado de fornecer prova incontestável daquele princípio. O ceticismo que havia enfrentado por semanas, talvez meses, evaporou instantaneamente. Como você argumenta contra resultados? Como você ridiculariza a inovação que acabou de produzir vitória impossível? Você não pode. E eles não tentaram. Mas capturar 32 soldados alemães foi apenas o começo. Porque essa demonstração de inovação tática não permaneceria um evento isolado. A notícia deste feito impossível se espalharia. Através de comandos militares. Através de canais de inteligência. Através de toda a estrutura de tomada de decisão tática. E o que aconteceu em seguida mudaria a doutrina militar para sempre. Aquele brinquedo acabara de reescrever as regras completas de engajamento aéreo. E o establishment militar que havia ridicularizado sua visão estava prestes a enfrentar uma verdade desconfortável. Eles haviam estado errados, completamente, fundamentalmente, indesculpavelmente errados. A aeronave que chamaram de inadequada tinha acabado de se tornar um dos ativos táticos mais valiosos no teatro de operação. E o piloto que eles haviam desconsiderado havia se tornado algo muito mais significativo. Um visionário tático cuja inovação estava prestes a influenciar a estratégia militar em escalas que ninguém ainda compreenderia plenamente. A notícia alcançou o quartel-general em horas. Não através de canais oficiais lentos, mas através do tipo de comunicação que apenas eventos verdadeiramente extraordinários provocam. Oficiais de campo pegando rádios. Observadores testemunhais falando em tom urgente. Relatórios sendo escalados através da cadeia de comando com velocidade que desafiava os protocolos burocráticos normais.
32 soldados alemães, capturados por uma aeronave que a maioria dos oficiais superiores havia classificado como inadequada para combate sério. Os relatos sugerem que a reação inicial foi de incredulidade absoluta. Comandantes militares que haviam descartado aquela aeronave como um brinquedo, agora enfrentavam inteligência de campo confirmando que ela havia alcançado algo que nenhum caça convencional conseguira. Alguns questionaram se os números estavam corretos. Outros pediram verificação múltipla dos detalhes da missão, como se dados suficientes pudessem de alguma forma reconciliar o que havia acontecido com suas suposições estabelecidas. Mas os dados foram verificados. Os prisioneiros eram reais. O sucesso tático era inegável. E lentamente, muito lentamente, a incredulidade transformou-se em algo diferente. Reconhecimento. Os mesmos oficiais que haviam rido da solicitação original agora pediam briefings técnicos completos. Queriam entender cada detalhe de como aquela missão foi executada. Precisavam compreender as táticas empregadas, os ângulos de aproximação, os padrões de manobra, a psicologia por trás da confusão inimiga. Porque se aquele piloto havia descoberto uma vantagem tática genuína, então não explorá-la seria negligência militar criminal. E a pressão operacional era intensa demais para deixar o orgulho interferir no potencial de vitória. A validação institucional aconteceu com uma velocidade que chocou até mesmo os apoiadores iniciais daquela abordagem não convencional. Dentro de semanas, evidências sugerem que outras unidades militares receberam autorização para testar táticas similares. Não idênticas, táticas precisas variam baseadas no contexto operacional, mas fundamentadas no mesmo princípio revolucionário que ele havia provado. Agilidade supera a força bruta quando aplicada com precisão tática. Manobrabilidade cria oportunidades que potência de fogo convencional não pode explorar. Pensamento não convencional derrota doutrina rígida quando a situação permite. Pilotos que previamente haviam sido treinados apenas em táticas aéreas convencionais, agora passavam por instrução específica sobre como explorar características que a sabedoria militar tradicional considerava desvantagens. Peso leve não era fraqueza, era capacidade de manobra. Blindagem mínima não era vulnerabilidade, era velocidade de resposta. Sistemas de armamento menores não eram inadequação, eram precisão contra alvos que armamento pesado erraria. A dinâmica completa de como a Força Aérea pensava sobre capacidade tática estava mudando. Não através de mudanças incrementais na doutrina, mas através de uma transformação fundamental em compreender o que constituía vantagem de combate. E os resultados eram mensuráveis. Registros operacionais indicam que outras missões empregando abordagens similares produziram sucessos comparáveis. Não sempre capturas de prisioneiros, circunstâncias específicas variam, mas vitórias táticas que demonstravam a validade do princípio subjacente. Posições inimigas que teriam exigido bombardeio pesado foram neutralizadas através de manobras precisas. Alvos que caças convencionais não conseguiam alcançar foram eliminados por aeronaves leves e altamente manobráveis. Operações que doutrina tradicional considerava impossíveis foram executadas com sucesso repetidamente. As forças alemãs foram forçadas a adaptar suas próprias táticas defensivas. Não podiam mais assumir que apenas defesas aéreas convencionais eram suficientes. Precisavam fortificar ângulos de aproximação que anteriormente consideravam seguros. Reposicionar recursos defensivos para proteger contra ameaças que seus manuais táticos não haviam previsto. Isto não era mais uma anomalia de campo de batalha. Isto havia se tornado uma mudança estratégica genuína, com impacto mensurável em operações de teatro inteiras. E aquele piloto? O homem que havia enfrentado ridicularização e pressão institucional massiva para abandonar sua visão não convencional? As evidências sugerem que sua trajetória de carreira mudou dramaticamente. Promoções vieram, não como favores políticos, mas como reconhecimento merecido de excelência tática. Oficiais superiores que previamente haviam descartado suas ideias, agora buscavam seu conselho sobre desenvolvimento de novas abordagens operacionais. Ele foi designado para funções de planejamento estratégico, onde seu pensamento não convencional poderia influenciar decisões táticas em escalas muito mais amplas. Os relatos indicam que ele recebeu comendações oficiais. Medalhas militares reconhecendo não apenas aquela única missão de captura dos 32 prisioneiros, mas sua contribuição mais ampla para a evolução tática. Porque sua verdadeira conquista não foi capturar soldados inimigos. Foi provar que inovação poderia superar tradição quando aplicada com precisão e coragem. Ele havia defendido uma ideia quando todos ao seu redor disseram que estava errado. Havia arriscado sua carreira, sua reputação, potencialmente sua vida, para provar um princípio que acreditava ser verdadeiro.
E a história havia validado aquela crença de maneira espetacular. Esta é a essência do heroísmo tático. Não simplesmente seguir ordens, não apenas executar procedimentos estabelecidos, mas enxergar além do convencional. Reconhecer potencial onde outros veem limitação. E ter a coragem de defender essa visão mesmo quando toda a estrutura institucional diz que você está errado. Para aquele piloto, a vindicação pessoal deve ter sido profunda. Anos, talvez décadas, após aquela missão histórica, relatos sugerem que ele refletiu sobre a experiência com uma mistura de orgulho justificado e humildade genuína. Orgulho porque havia provado algo que parecia impossível. Humildade porque reconhecia que a verdadeira lição não era sobre sua habilidade individual, mas sobre o princípio mais amplo que ele havia demonstrado. Inovação requer coragem não apenas tática, mas institucional. E aquele princípio não desapareceu quando a Segunda Guerra Mundial terminou. A influência de sua demonstração reverberou através do desenvolvimento militar pós-guerra de formas que a maioria das pessoas nunca reconheceria. A doutrina militar moderna incorpora conceitos fundamentais que aquela missão ajudou a validar. A ideia de que aeronaves menores e mais ágeis podem realizar missões específicas melhor do que plataformas pesadas convencionais. O reconhecimento de que manobrabilidade pode ser tão valiosa quanto potência de fogo bruta. A compreensão de que pensamento tático inovador frequentemente supera equipamento superior. Isto não permaneceu um conceito de nicho limitado a situações de combate obscuras. Transformou-se em filosofia operacional mainstream. Forças militares em todo o mundo agora treinam pilotos explicitamente para pensar além da doutrina convencional. Para reconhecer quando abordagens não tradicionais oferecem vantagens táticas. Para ter a confiança de executar manobras que os manuais talvez não prevejam, mas que a situação claramente exige. E paralelismos modernos são evidentes em praticamente todas as indústrias. Tecnologia, negócios, medicina. Sempre que alguém propõe uma abordagem não convencional, há vozes institucionais dizendo que não funcionará. Que a sabedoria estabelecida deve ser respeitada. Que tentar algo diferente é arriscado, tolo, até perigoso. Às vezes essas vozes estão certas. Inovação genuína é estatisticamente rara. A maioria das ideias não convencionais falha precisamente porque a sabedoria convencional é sabedoria por boas razões. Mas às vezes, apenas às vezes, alguém enxerga algo que todos os outros perderam. Reconhece potencial em lugares onde outros veem apenas limitação. E tem a coragem de perseguir aquela visão, apesar do ceticismo institucional esmagador. Aquele piloto fez exatamente isso. Em uma sala de planejamento militar durante a Segunda Guerra Mundial, ele defendeu uma aeronave que todos chamavam de brinquedo. Enfrentou ridicularização. Suportou pressão massiva para conformar-se. E então provou, de maneira espetacular e incontestável, que estava absolutamente certo. Esta é a razão pela qual contamos essas histórias. Não apenas para celebrar vitórias militares, mas para lembrar que a inovação genuína sempre enfrenta resistência. Que pensar diferentemente sempre provoca ceticismo. E que, às vezes, a pessoa que todos consideram louca é a única que realmente entende o que é possível. Aquele brinquedo capturou 32 soldados alemães, mudou a doutrina tática militar, influenciou o desenvolvimento de aviação de combate por décadas. E provou uma verdade fundamental que transcende contextos militares. A próxima vez que alguém rejeitar sua ideia como impossível, lembre-se da aeronave que chamaram de brinquedo. Lembre-se do piloto que defendeu sua visão contra a ridicularização institucional. Lembre-se dos 32 prisioneiros que provaram que todos os céticos estavam errados. Porque genialidade tática muitas vezes parece loucura até que os resultados chegam. E quando chegam, eles não mudam apenas batalhas individuais. Eles reescrevem as regras completas de engajamento. Eles chamaram de brinquedo. A história chamou de genialidade. Se esta história de inovação tática contra todas as probabilidades inspirou você, há dezenas mais esperando para serem contadas. Heróis não convencionais que mudaram a história através da coragem de pensar diferentemente. Táticas que desafiaram a doutrina e venceram batalhas que pareciam impossíveis. Momentos onde uma única pessoa com visão transformou o curso de conflitos inteiros. Inscreva-se para não perder o próximo capítulo dessa jornada, através das inovações militares mais extraordinárias da história. Porque quando você compreende como indivíduos mudaram guerras através de pensamento não convencional, você começa a ver possibilidades em sua própria vida que outros dizem serem impossíveis. A história está repleta de brinquedos que se tornaram armas decisivas. E nós estamos apenas começando a descobrir suas histórias.